Que alegria nós estarmos juntos mais uma vez para a nossa Lexio Divina, leitura orante da Palavra de Deus. E ter a sua companhia é tudo de bom, porque nós estamos fazendo em comunidade, juntos, não é? O nosso estudo bíblico. Isso acontece muito conosco no nosso tempo de pré-discipulado, de discipulado, na Canção Nova, onde a gente faz o estudo, partilha, e é muito bom ter essa oportunidade. É um programa que se chama A Bíblia no Meu Dia a Dia, onde você e eu, juntos, fazemos o nosso estudo bíblico. Estamos quase concluindo aí o livro dos Juízes, não é? E precisamos deixar com que o Espírito do Senhor conduza a nossa leitura, a nossa meditação, ilumine, né, o nosso coração diante daquilo que o Senhor mesmo quer falar conosco. Então, junto comigo, suplique a presença do Divino Espírito Santo para que Ele nos governe, nos ilumine no nosso estudo bíblico. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Quero convidar você a pegar aí a sua Bíblia, o seu caderno, vamos anotar o texto que nós iremos estudar, Juízes, capítulo 18, versículos de 1 a 31. Juízes, capítulo 18, versículos de 1 a 31. Vamos ler juntos o texto e depois meditá-lo. Naquele tempo não havia rei em Israel. Naquele tempo também a tribo dos danitas estava à procura de uma propriedade hereditária para morar, pois até aquela data não tinha recebido nenhuma herança entre as tribos de Israel. Por isso os danitas mandaram 5 homens de tribo, homens de elite, guerreiros de Saraá e Estaol, para percorrer e examinar a região. Disseram-lhes, ide examinar a terra. Eles chegaram às montanhas de Efraim até a casa de Micas, onde pernoitaram. Estando com a família de Micas, reconheceram o sotaque do jovem levita. Dirigiram-se para lá e perguntaram, quem te trouxe para cá? Que fazes por aqui? Por que estás aqui? O levita lhes contou o que Micas fez por ele e acrescentou, Micas me contratou para que lhe sirva como sacerdote. Eles pediram, consulta a Deus, queremos saber se a viagem que estamos empreendendo será bem sucedida. O sacerdote respondeu, ide tranquilos, a viagem que empreendeis está sob o olhar de Deus. Os 5 homens partiram e chegaram a Laís. Viram que a população, à maneira dos sidônios, vivia tranquila, sossegada e confiante. Não faltava nada na região que era próspera. Viviam longe de Sidônia e não tinham a ver com ninguém. Retornaram, pois, a seus compatriotas em Saraá e Estaol, os quais lhes perguntaram como foi. Responderam, avante, vamos atacá-los, pois vimos que o país é ótimo. Não hesiteis em invadir o país e tomar posse dele. Encontrareis gente que vive tranquila em um país muito vasto. Realmente, Deus vos entregou um lugar onde não falta nada do que existe na terra. 600 homens bem armados da tribo de Dan partiram de Saraá e Estaol. Subiram e acamparam em Cariate-Arim, em Judá. Por isso, o lugar foi chamado de Arraial de Dan, até hoje. Fica a oeste de Cariate-Arim. De lá, atravessaram as montanhas de Efraim. Quando chegaram à casa de Micas, os 5 exploradores da terra de Laís disseram aos compatriotas, sabíeis por acaso que naquelas casas há um efode, ídolos domésticos e uma imagem de metal? Pensai, portanto, o que deveis fazer. Dirigiram-se então para lá, entraram na casa do jovem levita, a casa de Micas, e o saudaram. Os 600 homens armados da tribo de Dan estavam parados à entrada da porta. Entraram, pois, os 5 exploradores e pegaram a imagem de metal, o efode e os ídolos domésticos. Enquanto isso, o sacerdote estava parado à entrada da porta, junto dos 600 homens armados. Quando entraram na casa de Micas e tomaram a imagem, o efode e os ídolos domésticos, o sacerdote lhes perguntou, que estás fazendo? Eles responderam, quieto, é segredo, vem conosco, serás nosso pai sacerdote. Ou prefere ser sacerdote de um santuário particular a ser sacerdote de uma tribo e um clã de Israel?
Satisfeito, o sacerdote tomou o efode, os ídolos domésticos e a imagem e foi embora no meio da tropa. Continuaram caminho, colocando na frente as crianças, o gado e os bens. Já estavam longe da casa de Micas quando seus vizinhos foram convocados e se puseram ao encalço dos danitas, gritando atrás deles. Os danitas voltaram-se e perguntaram a Micas: o que há contigo? Por que convocaste o povo? Ele respondeu: roubastes os deuses que fiz para mim, levastes embora o sacerdote. Que me resta ainda? Como me podeis perguntar que há contigo? Mas os danitas lhe disseram: não griteis mais conosco. Do contrário, alguns homens violentos poderiam cair sobre vós e perderíeis a vida, tu e tua família. Assim, os danitas prosseguiram a viagem. E Micas, percebendo que eram mais fortes do que ele, deu meia volta e retornou para casa. Então, levaram o objeto que Micas havia fabricado e aquele que fora seu sacerdote. Chegaram a Laís, àquela população sossegada e confiante, passaram na espada, incendiaram na cidade. Ninguém os socorreu, pois a cidade estava longe de Sidônia, e os habitantes não mantinham relação com ninguém. A cidade estava situada no vale que se estende em direção de Bet-Roob. Os danitas reconstruíram a cidade e nela se estabeleceram. Chamaram-na Dan, segundo o nome de seu ancestral, o filho de Israel. Anteriormente, a cidade chamava Laís. Os danitas entronizaram o ídolo Jonatas, descendente de Gerson, filho de Moisés, bem como os seus filhos foram sacerdotes da tribo dos danitas, até a deportação do país. Mantiveram instalado o ídolo de Micas, que Micas havia feito durante todo o tempo que durou o santuário de Deus em Silo, o levita de Efraim. Vamos perceber aqui que a idolatria vai ser institucionalizada, não é? Oficializada. Essa fé na idolatria é toda tomada por uma tribo, a tribo de Dan. A idolatria se espalha quando a liderança espiritual falha e cada um faz o que acha certo. Isso aqui é muito importante. Nós, como líderes espirituais, precisamos nos posicionar. O meu povo, vai dizer o profeta Oséias, que lá no futuro nós estudaremos. O meu povo se perde por falta de conhecimento. Então, a gente deve estar muito atento a isso, ensinar a verdade. Quem é o chefe de uma casa? O pai. Ele deve ensinar a verdade para o seu filho. A mãe, né, na sua liderança espiritual, deve ensinar a verdade para os seus filhos. Não deixá-los livres para escolher, mas mostrar o caminho certo, apresentar as virtudes, apresentar a vida espiritual. Então, isso faz toda a diferença na vida de quem está sendo ali educado. Essa tribo de Dan vai lá, rouba, né, os ídolos, né, e é interessante, Micas, né, aqui nós vamos percebê-lo, ou Miqueias, como quiser chamá-lo, mas é Micas aqui, nome diminuído, né? Ele vai dizer: mas vocês roubaram os ídolos, o Deus que eu fiz com a minha própria mão. Se Deus é feito pela própria mão e pode ser roubado, ele não é Deus. Então, muitas vezes, as pessoas são roubadas na sua fé. Por exemplo, um jovem que entra para a faculdade vira ateu. Na verdade, ele não tinha uma fé fundamentada em Cristo, na adoração, numa vida espiritual aprofundada. Ele dizia crer em algo, mas existiam ídolos que estavam, na verdade, ocupando o lugar de Deus na vida dessa pessoa. E aí é fácil, né, ser roubado. Aí diz assim: eu hoje não acredito mais em Deus. Mas por quê? Nunca, na verdade, acreditou, nunca se entregou, nunca viveu uma vida radical, abandonado nas mãos de Deus. E assim, Deus pode ser roubado da vida de cada um. Deus com minúscula, né, com D minúsculo. Por quê? Não é Deus verdadeiro. Deus verdadeiro, se eu adoro, se eu vivo na presença dele, ninguém pode roubá-lo de mim. E os mártires são testemunhas disso, né? Poderiam ter ali sobrevivido oferecendo incenso ou fazendo alguma coisa que era pedido pelo imperador e por aqueles algozes, mas não. Deus não pode ser roubado na vida de um adorador. Por isso que o Padre João nos ensinou: quem não adorar não vai aguentar. E aqui é a mensagem que eu quero colher. Abre aspas, porque ela é do Padre Jonas Abib: quem não adorar não vai aguentar. É na adoração
ao Deus verdadeiro que conseguirei vencer toda e qualquer proposta discordante da fé em Jesus Cristo, da fé da Santa Igreja Católica. É pela força do Espírito Santo agindo em mim que serei testemunha num mundo neopagão, cheio de idolatria e relativismo. O Senhor me chama a ser fiel até o fim. Essa fidelidade, ela se dá pela abertura ao Espírito Santo. A gente precisa pedir ao Espírito Santo, fundamenta a minha fé, fundamenta a minha raiz em Cristo, me ajuda a compreender a palavra. Nós precisamos estudar a doutrina e adorar a Deus. Adorar a Deus não é somente um sentimento, mas é uma adesão total de quem é Deus e daquilo que Ele ensinou na sua palavra. Dessa forma, nós seremos invencíveis. O mundo não vai nos vencer. O relativismo não vai nos vencer. Qualquer ideologia desse tempo não nos vencerá, porque a nossa mente e o nosso coração estarão protegidos pelo Espírito Santo e pela sã doutrina da salvação, baseada, é claro, na Sagrada Tradição, na Sagrada Escritura e no Sagrado Magistério da Igreja. Dessa maneira, meu irmão, você não se venderá à idolatria. Vamos rezar? Senhor, proteja a minha mente, proteja o meu coração, para que eu não me desvie daquela que é a verdade da fé católica. Que eu não assuma para mim algo que não vem do seu coração, mas que eu viva, ainda que seja exigente, cada uma das suas palavras, da sua direção, dos seus mandamentos e de tudo aquilo que ensina a Santa Igreja Católica na sua doutrina moral. Para que verdadeiramente, quando eu disser que eu sou um adorador do Deus verdadeiro, esse Deus verdadeiro seja visto em cada atitude, em cada pensamento, em cada fala e em tudo aquilo que eu viver. Porque, Senhor, nos tempos em que nós vivemos, ou nós somos assim protegidos, ou nós cederemos à idolatria e às ideologias, ao pensamento do tempo presente. Faz com que eu e os meus irmãos estejamos protegidos pela graça do Seu Espírito e pela sã doutrina da salvação. Amém. São Paulo vai dizer a Timóteo que nos dias finais muitos não conseguirão mais ouvir a verdade porque estarão apegados a embusteiros, a mentirosos. Toma muito cuidado com aquilo que é semeado na televisão, aquilo que é semeado na internet, as coisas que esse mundo tem apresentado. Fique com a Santa Igreja Católica até o fim. Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.